contas, quanto é que isso custa? E as pessoas dizem, não, mas para os professores não há problema, as pessoas já estão no orçamento, as pessoas não é preciso fazer conta com isso, porque quer façam esse projeto, quer não façam, nós temos que lhes pagar o salário. Isso é um erro. Eu, para saber quanto é que custa o projeto, tenho de saber qual é a parte do trabalho dos professores que passa a ser imputada a este projeto. E isto obriga-me a fazer contas. As despesas com o pessoal contam. E normalmente na administração pública as pessoas esquecem-se que as despesas com o pessoal contam. As despesas com o equipamento contam. Isso não custa, o computador já cá está e é nosso, está bem. Mas vão a uma empresa. A empresa imputa os custos dos equipamentos. Desde o princípio, quando faz preço. Quando uma empresa faz preço para saber quanto é que custa produzir uma borracha para pagar, a empresa tem que contar com o investimento no imobilizado, no pessoal, nos equipamentos, em tudo. Nós temos que saber qual é a parte que gastamos no equipamento que é utilizada nestas despesas. As despesas com instalações. Se eu tenho que saber quanto é que me custa para saber quanto é que vou cobrar aos alunos, dar um curso livre de inglês ou de russo ou de chinês, eu tenho que saber não só quanto é que paga ao professor, mas tenho que imputar os custos de utilização das instalações para as rentabilizar. As despesas com o imobilizado, que já é a linguagem mais empresarial. Depois temos uma segunda falácia, que é a falácia da desresponsabilização em relação a tudo isto. O funcionário da administração diz, eu só tenho que funcionar. É a minha função de funcionário, é funcionar. Agora apareceu um outro conceito novo em Portugal, não sei se existe aqui no Brasil, que é o conceito dos conteúdos funcionais. Quando eu peço a um funcionário, um trabalhador que faça uma coisa, tenho bons funcionários e fazem. Mas tenho alguns que me respondem, não está dentro dos meus conteúdos funcionais. Numa empresa, se eu pedisse a um trabalhador para fazer uma coisa e me dissesse que não está dentro dos meus conteúdos funcionais, eu mandava procurar os conteúdos funcionais noutra empresa. Como devem imaginar. Mas isto acontece muito na administração pública. Não está dentro dos meus conteúdos funcionais. Eu tenho que estar sentado nesta mesa a fazer isto. Não peço agora para levantar da mesa para ir ali ao outro lado. Não sou eu quem fecha a janela, não sou eu quem fecha a porta, não sou eu que vou buscar o caderno. E, portanto, a certa altura nós precisávamos de 2 vezes mais funcionários por causa do número dos conteúdos funcionais. É outra falácia, é a falácia da desresponsabilização. Porque cada um só se sente responsável pelo seu pequenino território, mas não sente que tem uma quota parte de responsabilidade no território todo. No caso específico do ensino superior, e agora transito para um exemplo concreto, para não estar aqui, para não pensarem que estou aqui apenas a falar de cor, de situações que não passam de conceitos, vamos tratar 1 ou 2 casos específicos. Falo da Universidade de Coimbra, bem entendido, e falo da Faculdade de Letras, que é aqui que eu tenho que gerir. E falemos de contas. Eu tenho que fazer uma gestão orçamental. E tenho que fazer uma gestão orçamental em tempo de crise. Eu disse-vos que vinha partilhar experiências e, portanto, vou com transparência dizer-vos como funciona e como é o sistema que eu tenho que gerir na minha universidade e na minha faculdade. Eu tenho que fazer uma gestão orçamental em tempo de crise. Uma gestão orçamental quer dizer que eu tenho um orçamento no início do ano e tenho que saber geri-lo até ao final do ano. Atenção, neste momento a regra, e ainda bem, em Portugal é esta. Vou utilizar uma metáfora, uma figura que eu não sei se usam muito aqui. É a metáfora da manta, ou do cobertor. Se eu puxo o cobertor para tapar a cabeça, ele destapa os pés. E se eu quero os pés tapados, ele destapa a cabeça, porque o cobertor não é de elástico, não estica. Entende? Esta figura compreende-se aqui? O cobertor não é de elástico, não estica. O orçamento é aquele número. Se eu quero suportar uma determinada rubrica, não chega para a outra. Destapei, de algum lado destapei. E não é possível gerir imaginando que o cobertor estica. Não estica. E num tempo de crise, pior. Por isso temos que ter um equilíbrio entre as receitas e as despesas. Eu tenho uma previsão orçamental de receitas e tenho uma previsão de despesas. E não posso, em momento algum, ultrapassar as despesas na expectativa de que lá para o final do ano, nos últimos 3 meses, a faculdade joga na lotaria e vou buscar um suplemento financeiro para acudir ao tal buraco que o cobertor não tapa. Claro que nós temos um problema sério em Portugal, e essa é uma questão de natureza legal, não sei se existe no Brasil, e portanto, se existe, se calhar o Sr. Ministro, o Mirater Aguiar, é responsável por gerir esse princípio, mas eu vou dizer que não sou francamente favorável a ele, que é o princípio do equilíbrio orçamental, a regra do equilíbrio orçamental. Perdão. A regra do equilíbrio orçamental é aquela que me diz que em cada ano, atenção que eu sublinho, em cada ano, o valor das despesas não pode ser superior ao valor das receitas. Em cada ano.
Sendo que o que salda de um ano económico para o ano seguinte não é considerado receita no ano para onde transitou. E, portanto, não podemos contar com o saldo. O que faz com que eu possa ter um excedente de 2010 de meio milhão de euros, por exemplo, na minha faculdade, 1 milhão de euros, já cheguei a ter, por força de projetos que acabaram por não se concretizar na fase final do ano por qualquer coisa que aconteceu, mas aquele dinheiro que está ali não transita, não passa de 2009, não passa de 2010 para 2011, ou melhor, transita, mas eu não o posso utilizar, é como se não transitasse. Porque eu posso me servir dele no início do ano, mas chegado o dia 31 de dezembro, o valor das minhas despesas não pode ser superior às receitas entradas nesse ano. Eu devo dizer que este princípio tem vantagens, como toda a gente compreenderá, mas suponho que tem algumas desvantagens. A principal das quais é a impossibilidade de capitalizar os saldos de exploração. Linguagem empresarial, como devem facilmente compreender. Ou seja, isso faz com que nós acabemos por cair em excessos, porque isto depois funciona em cascata. Isto é uma regra para a universidade, da universidade a regra passa para as faculdades, que é aquilo que eu tenho que gerir, como vos vou demonstrar, e das universidades passa para os departamentos, porque eu delego muitas das minhas competências nos diretores dos departamentos e assim sucessivamente. E sabem o que é que acontece? Chegamos ali a meio de outubro e os diretores dos departamentos veem, tenho aqui uns milhares de euros que não gastei, e se chegar a 31 de dezembro, são saldo, perdem-se. No próximo ano não os posso buscar. Sabem o que é que eles fazem? Vão gastar em coisas que não precisavam gastar. Vão gastar um dinheiro mal gasto. Não é preciso gastar, não fazia falta. Mas se eu vou perder, a lógica é esta, se eu vou perder o dinheiro, gasto. E já me aconteceram coisas absolutamente espantosas, que é entrar um dia na sala do departamento e ver o departamento decorado, sei lá com o quê, com coisas que não faziam falta nenhuma, com candeeiros que eram absolutamente inúteis, tudo apenas para enfeitar a vista. Porquê? Porque sobrou dinheiro naquela altura e se sobrasse não havia vantagem nenhuma nele no ano seguinte. Esta regra do equilíbrio orçamental tem este lado negativo, que é a impossibilidade de capitalizar os saldos de exploração, porque estimula a despesa não necessária. É um dos problemas que temos. Na nossa faculdade, o que é que temos? Vou dar-vos a origem das nossas receitas. As nossas receitas vêm do Orçamento Geral do Estado, é uma universidade pública. E, portanto, o Estado, o Governo, dá uma quantia razoável que obedece a uma fórmula que tem que ver muito com o nosso número de estudantes. Depois temos uma imputação das propinas, que é o que os alunos pagam, na licenciatura. Temos também uma imputação das propinas dos mestrados e dos doutorados, que não é na mesma proporção, é muito mais. Nós ficamos com 95% do total das propinas pagas pelos doutorados e mestrados. E temos algumas receitas próprias. Na minha faculdade, cada vez mais temos receitas próprias. Vendemos muitos serviços. Não vos vou falar disso, seria outra história para outra conferência. É estranho, mas posso dizer-vos uma coisa que será uma surpresa para todas e todos os presentes. Todas as universidades vendem alguns serviços. Na Universidade de Coimbra, quem mais serviços vende é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, como facilmente se compreende, porque a Faculdade de Ciências e Tecnologia tem as biologias, tem as engenharias, tem a informática, tem a eletrónica, tem a robótica, tem a cibernética, tem a arquitetura, enfim, tem muitas áreas, que todas elas são rentáveis do ponto de vista financeiro. E tem metade dos alunos da universidade inteira. A segunda faculdade que mais receitas produz é a Faculdade de Letras, que mais receitas próprias tem. Estamos constantemente, pelo menos desde que eu estou à frente da faculdade, estamos constantemente a vender projetos. A celebrar projetos, agora vamos dar mestrados em Timor, é dinheiro que entra, vamos dar mestrados em Maputo, é dinheiro que entra, vamos dar uma série de mestrados em conferências em Macau, é dinheiro que entra. O que é que nós temos? Nós sabemos fazer. Sabemos fazer isso, então vendemos aquilo que sabemos fazer e sabemos fazer outras coisas. Posso dizer-lhes que a maior parte das cartas existentes em Portugal, cartas educativas, cartas desportivas e cartas sociais, são feitas pelos nossos professores e técnicos do Departamento de Geografia, porque eles têm um know-how para fazer essas cartas. O Governo todos os anos nos encomenda mais de 1 milhão de euros de cartas. Por exemplo, cartas educativas, cartas de saúde, que faz falta para a organização de todo o nosso território. E temos cursos livres, que nós sabemos ensinar, temos inglês, chinês. Nós damos cursos livres, não são cursos que dão diploma, cursos de inglês, de cotidiano, para qualquer cidadão que esteja. Cidadãos que vivem em Coimbra, que não querem estar na universidade, não são universitários, vão frequentar à noite cursos livres. Nós vendemos esses cursos e são receitas próprias.
E temos várias concessões de serviços, o bar, as fotocopiadoras são concessões de serviços e algumas prestações de serviços ao exterior. Dou-vos rapidamente um quadro da nossa evolução orçamental entre 2006 e 2011, conforme repararão, digo-vos aí apenas repararão com certeza a primeira linha, que é o que nos vem da universidade, foi progressivamente diminuindo à medida que o tempo foi passando. Reparem que começámos em 13 milhões, passámos para menos de 12, ficámos em 2008 em quase 11, o que nos obriga a ter que compensar isto com receitas próprias quando somos capazes, e depois baixámos outra vez para 11, em 2010 isto subiu ligeiramente, e vejam o trambolhão que nós vamos ter em 2011, em que baixamos pela primeira vez dos 11 milhões e ficamos em 10 milhões e meio, com mais alunos e, portanto, com muito mais problemas de gestão de uma Faculdade de Letras que caiu em poucos anos de 13 milhões para 10 milhões e meio de euros. E sempre a aumentar o número de alunos. As nossas despesas, a maior parte, 95% das nossas despesas são com pessoal. Este é um problema da administração pública que tem que ser corrigido. Temos alguns custos fixos com instalações, luz, água, limpeza, segurança, são custos fixos. E depois temos uma série de custos variáveis, nos quais se não pode mexer muito. As viagens dos nossos docentes não são as viagens aos estrangeiros são pagas por outras rubricas, são da área da investigação, não são pagas pela faculdade. Mas os nossos docentes que vão fazer parte de juris de doutorado em outras universidades portuguesas, todas essas viagens são de lei pagas pela Faculdade de Letras, pela faculdade a que a pessoa pertence. Portanto, quando eu vou aos Açores, ou à Madeira, ou ao Algarve, fazer parte de um júri de doutorado, quem me paga a viagem não é a Universidade do Algarve, é a Universidade de Coimbra. É um princípio de intercâmbio. E claro, uma Faculdade de Letras gasta muito dinheiro em livros, gasta muito dinheiro em material e equipamento. A manutenção de instalações, como compreenderão, não é fácil. A nossa faculdade já lá está há mais de 60 anos. As nossas comunicações não são fáceis, porque somos uma das faculdades mais internacionalizadas de Coimbra e, portanto, estamos em contacto permanente com o mundo inteiro, embora aí possamos ter critérios de controle de despesa qualquer, mas do controle de despesa falarei a seguir. E temos que publicitar a nossa atividade e os nossos cursos, porque se nós não publicitarmos a nossa atividade e os nossos cursos, os alunos não vêm. A concorrência hoje é feroz, é uma selva, e portanto os nossos alunos não vêm se nós não publicitarmos aquilo que fazemos. E temos combustíveis, e temos correio, e temos deslocações, e temos conferências, nós temos que pagar aos conferencistas que convidamos. Tudo isto são despesas com que temos que lidar. Eu prefiro usar o princípio da disciplina de despesa mais do que de controlo da despesa. E a disciplina da despesa passa desde logo pelo pessoal, que é talvez o mais difícil, mas é o mais eficaz nos resultados. Como é que se faz o controle da despesa do pessoal? Em 2006, quando eu fui para a Faculdade de Letras, eu tinha um quadro de professores e funcionários muito elevado e com poucos alunos. A faculdade tinha batido no fundo, por causa da demografia e por outras razões que não vale a pena explicar. A Faculdade de Letras tinha batido no fundo. Quando entrei em 2006, para o ano letivo 2006-2007, nós tínhamos 2.600 alunos, já tínhamos tido 5.500. Portanto, imagine a quebra da nossa população escolar nessa altura. E o nosso pessoal docente ultrapassava na altura as 230 pessoas e o pessoal não docente eram pelo menos 92. Como é que isto se fez? Racionalizando ao máximo, reorganizando espaços, reorganizando o currículo das várias áreas, reorganizando todo o sistema de funcionamento da universidade e conseguimos ir descendo. Neste momento, em 2011, nós já baixámos de 230 pessoas para 188,4. Não perguntem como é que é 0,4 de uma pessoa. É que há professores que não estão a tempo inteiro. E, portanto, há professores que não estão a tempo inteiro. Portanto, os cálculos são feitos pelo tempo integral e por isso é que eu digo 188,4. Ou seja, nós baixamos mais de 40 unidades, o que representa mais de 20% neste conjunto de anos, tendo aumentado os nossos alunos de 2.500 para 4.000. E o pessoal não docente baixou de 92 para 73, percentagem superior ainda à que aconteceu com os professores, e estes números de 2011 foram estes cálculos que fiz a semana passada e com o pedido de aposentações que tenho em cima da minha mesa, chego à conclusão que chegarei ao final de 2011 já abaixo da barreira dos 70 e não substituo ninguém. Não substituo ninguém porque não posso, não tenho dinheiro, tenho uma gestão orçamental, não posso e tenho que dizer às pessoas, temos que fazer um esforço
Em 2011, 2012, 2013, sabemos que o país está em crise e, portanto, não podemos estar a substituir pessoas e as pessoas têm que ser capazes de render com eficácia. E só. O mais difícil é mudar, disciplinar os custos físicos. Conto-vos uma história, por isso eu aqui pus este item da opção pelo renting. Em 2006 nós tínhamos uma máquina de fotocopiar que servia para fazer essencialmente livros e teses dos nossos docentes, que tinha custado no dinheiro de então, que foi comprado antes dos euros, 10 mil contos, ou seja, sensivelmente 50 mil euros, ou seja, 100 mil reais, acho que a razão é mais ou menos essa. Entreguei esta máquina, não desfiz-me da máquina sem ir buscar um cêntimo. Como me desfiz de todas as máquinas que tinha na faculdade e que eram propriedade da faculdade, porque me custava uma quantidade de dinheiro de cada vez que as máquinas avariavam, era preciso um técnico para vir reparar as máquinas. Hoje a faculdade tem o dobro das máquinas de reprodução. E servem para... E estou a acabar com as impressoras. Não há impressoras nos computadores. Não há impressoras. Não, por uma razão muito simples. Os professores querem que paguem os tinteiros do vosso bolso. Eu não pago. A faculdade não paga tinteiros. Mas imprima para a máquina que está no corredor e vá lá buscar o papel. É um princípio meu. E então, o que é que acontece? Tenho o dobro das máquinas de fotocopiar que tinha em 2006 e pago metade do dinheiro que pagava em 2006. Pelo simples facto de que não pago reparação nenhuma. As máquinas não são da faculdade. Mas a faculdade não tem que ser dona de máquinas. Isto é um princípio empresarial. As máquinas não são da faculdade. As máquinas são das empresas que apoiam lá em sistema de rating. Têm que suportar tudo, exceto o papel. Só pago os custos de papel. E tenho contratos de renting dessas máquinas todas, válidos por 6 anos. Daqui a 6 anos substituirei de novo essas máquinas. O sistema funciona e acabei com as pequeninas impressoras que servem de conforto ao professor, o que lhes dá, além do mais, um mau aspecto de irem ficando obesos, porque imprimem e ali não lhes faz mal fazerem 10 ou 15 passos. Eu não tenho impressora no meu gabinete, dou o exemplo como diretor da faculdade, e podem crer que não é a minha secretária que me vem trazer as coisas que eu mando imprimir. Sou eu que vou buscar. Uma questão de princípio. E assim se vão disciplinando contas. Uma contratualização permanente é outro vício da administração pública. Faz-se o contrato hoje e pensa-se nele daqui a 3 anos. Não. Nas empresas, todas as semanas se faz a monitorização dos contratos. Temos que monitorizar constantemente para saber se há quem faça mais barato e estamos constantemente a reformular os tipos de contratualização que fazemos. Contenção. Temos que funcionar com resultados mínimos. Não podemos diminuir nas viagens porque é impossível, não podemos dizer que não participamos em júris porque perdemos o prestígio da nossa universidade. Isso é impossível. Eu não posso dizer que os nossos professores não podem viajar, têm que viajar. E têm que viajar pelo mundo, inclusive. Eu não há semana nenhuma que não tenha 3, 4 docentes no ar, num avião qualquer, para um lado qualquer, mas isso, do meu ponto de vista, é investimento. Desculpem, o Sr. Ministro Viratã, mas eu estar aqui é investimento. Porque isto não é por mim, não sou eu. Tem que ver com o prestígio da Universidade de Coimbra e com o prestígio da minha faculdade. O simples facto de eu estar aqui, do meu ponto de vista, estou a contribuir para o prestígio da minha faculdade e para o prestígio da Universidade de Coimbra. É isso que eu estou a fazer e, portanto, eu não posso reduzir numa área que, do meu ponto de vista, é uma área de investimento. Se eu reduzisse nos livros, os resultados seriam nefastos. Uma faculdade de letras sem livros é uma faculdade de letras condenada à ignorância, aí não posso reduzir, mas posso reduzir muito no material. Gasta-se disparatadamente na administração pública. Não sei se no Brasil se gasta, em Portugal gasta. O funcionário não pensa. Não pensa se perdeu a caneta, não pensa. Se estragou uma fotocópia, não pensa. Rasgou esta fotocópia, não está bem, rasga, deita fora. Não imprime do outro lado. Os desperdícios na administração pública são tremendos porque as pessoas não pensam, acham que têm direito todas as semanas de pedir a quem gera os estoques que forneçam uma caneta nova. E tudo isto acontece em milhares de sítios da administração pública e representa muito dinheiro. A gestão da própria energia elétrica, as pessoas não pensam na gestão da energia elétrica. Lá está que eu não sou defensor da gestão miserabilista. Nós devemos encontrar um justo equilíbrio entre o miserabilismo e a gestão racional. O equipamento, precisamos de encontrar um equilíbrio entre a necessidade e o esbanjamento. Dei-vos o exemplo do parque de impressão, não vale a pena estar a repeti-lo. O nosso parque de impressão mudou substancialmente por força desta necessidade de controle da despesa pública.
Os consumos de papel, deixem-me contar-vos um outro episódio simples. Em 2006, não sei o que se gastava em papel na faculdade, era imenso. A minha primeira decisão foi: toda a gente é obrigada a ter correio eletrónico. Toda a gente era obrigada a ter correio eletrónico. A prática que havia na Universidade de Coimbra, e em algumas áreas ainda existe, é que todas as conferências que aconteciam na faculdade, as pessoas eram convidadas com um cartão muito bonitinho, mandado dentro de um envelope. Imaginem, um cartão, custa dinheiro, ainda por cima era um cartão bom, dentro de um sobrescrito, papel bom. E ocupávamos o funcionário que imprimia o cartão, a máquina que imprimia o cartão, e que depois metíamos o cartão dentro do sobrescrito, e alguém que ia distribuir por aquelas 230 pessoas dentro da faculdade. Acabou. No dia que tomei posse, acabou. Não há mais convites. Os convites são feitos por correio eletrónico, todos. E passei a adotar a regra do correio eletrónico para tudo. Não fazem ideia. Sabem quantas resmas, a palavra resma existe aqui? Sabem quantas resmas de papel poupei no primeiro ano? 30 mil. Poupei 30 mil resmas de papel no primeiro ano e só fui eleito em junho. Portanto, imaginem o desperdício de papel que existia numa faculdade. Além do mais, tem uma vantagem ecológica. A eletricidade, mas isso é preciso consciencializar as pessoas, a única monitorização tem que ser individual. E porquê? O velho provérbio que existe em Portugal, não sei se existe no Brasil, nós estamos em crise. Quem não tem dinheiro, não tem vício. Simplesmente. Quando vêm ter comigo, a minha resposta, quando os meus colegas vêm ter comigo, eu digo: desculpa, quem não tem dinheiro não tem vícios. E neste momento Portugal não tem dinheiro e, portanto, a universidade está sem dinheiro. Pois é a disciplina dos preços. Os nossos vícios na administração pública, um deles é comprar sem critérios, sem rigor. Trata-se de disciplinar, fazer a manutenção das instalações para que elas se mantenham a funcionar eficientemente. Claro que temos uma universidade antiga, temos que manter o equilíbrio entre a qualidade e a decadência. Temos um problema de imagem. Não podemos fazer nada que contribua para a diminuição da imagem da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Letras. Eu estou quase a terminar, sei que estou isto esgotado no meu tempo. E temos problemas de comunicações. Na administração pública ainda nos... Há bocado também estava a conversar isto com o Sr. Ministro, o Vida Aguiar, porque nós nem sempre tomamos atenção às evoluções tecnológicas. Se nós utilizarmos a fibra óptica e as redes de dados para comunicar, em vez de trabalharmos em cima dos cabos telefónicos, nós poupamos milhões em cada país. É uma questão de sabermos adaptar as novas tecnologias de comunicação. Eu não estou a dizer que nós comuniquemos através do Skype, mas o princípio é o mesmo. O princípio é muito semelhante a esse. Se nós utilizarmos a fibra óptica e as redes de dados para comunicar, poupamos milhões. E temos que ter atenção ao desenvolvimento do mercado. Temos que saber o que é que o mercado nos oferece para nós gastarmos menos dinheiro. Enfim, temos algumas contradições, alguns paradoxos no ensino superior. A contradição é que o ensino superior é um destino natural de investimentos estratégicos. Não se constrói um país sem universidades. Isto é o axioma do qual eu não digo. Não se constrói um país sem universidades. E não se faz um país de qualidade e um país de ponta sem universidades de qualidade e universidades de ponta. E não se constrói excelência sem universidades de excelência. Porque nas universidades está o motor do desenvolvimento do país. Mas a verdade é que as universidades são administração pública. E quando se trata, no momento de crise, de cortar, corta-se na administração pública. E, portanto, as universidades são alvo fácil dos cortes seletivos. Temos que ter algum cuidado com isso. Não depende de nós, depende do governo, mas é preciso ter muito cuidado para que os cortes seletivos não ponham em causa o essencial. Isto é a contradição. O paradoxo é que o lugar da ciência a universidade é o lugar da ciência e, portanto, é um lugar fundamental para o desenvolvimento do país. Mas se assim é, também tem que ser um espaço exemplar de gestão e não pode ser um espaço exemplar de desperdício. E muitas vezes as universidades, por serem lugares de excelência, consideram que podem ser espaço exemplar de desperdício. É um espaço de administração pública, a universidade, com os vícios da administração pública. Dir-me-ão que isto que é uma prosa fácil que eu aqui trouxe, sem grandes medidas concretas, mas afinal de contas eu dei-vos uma lista. Racionalizámos o pessoal, fizemos uma redução drástica de papel,
Criámos na Universidade, isso já não é responsabilidade minha, não é da Faculdade de Letras, criámos na Universidade um centro de serviços comuns como qualquer empresa. Hoje, a grande parte dos serviços está centralizada para toda a Universidade e não há uma proliferação dos mesmos serviços a funcionar em cada faculdade. Até os motoristas são da Universidade, os recursos humanos são da Universidade, tudo está centralizado, como acontece em qualquer grande empresa, em qualquer multinacional. Foi a primeira universidade em Portugal a fazer. Tivemos que tomar uma opção drástica que me dói imenso, que foi acabar, ou melhor, suspender durante algum tempo, e já vou com anos, os concursos para a progressão nas carreiras. Não há progressão nas carreiras porque, neste momento, nós não temos capacidade, portanto, temos que pedir esse sacrifício a toda a gente, não temos capacidade para fazer promoções. Reduzimos drasticamente as despesas de representação. Hoje, praticamente, são